Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio número 134, gravado em 16 de outubro de 2025. E já que estamos falando em datas, a maioria das empresas, pelo menos as que eu conheço ou com as quais eu tenho contato, elas já estão preparando de alguma forma ou outra o planejamento para 2026. Umas chamam de planejamento estratégico, outras simplesmente de planejamento, e algumas mais simples chamam simplesmente de budget ou orçamento 2026. Seja lá como for, muitos clientes e muitas outras empresas que não são minhas clientes, mas que me conhecem, elas fazem a seguinte pergunta: Ô Mubarak, aqui estão os planos de ação que a gente está fazendo para 2026. Aqui está a matriz SWOT, aqui estão os fatores críticos de sucesso. Não importa o método que você usa, mas a saída do planejamento estratégico, vamos chamá-lo assim, sempre é um conjunto de indicadores com metas e um conjunto de planos de ação para atingir essas metas e, portanto, dos planos de ação e mais da rotina, o OPEX e o CAPEX, você constrói o orçamento 2026. Perfeito. Mas a pergunta que clientes fazem, e talvez você que está me assistindo, você faça também, é: ô Mubarak, como eu sei que o meu planejamento tá bom? Ou às vezes as empresas, principalmente as minhas clientes, elas mostram o planejamento que elas estão fazendo, as ações que elas estão bolando, e elas perguntam o que eu acho da viabilidade daquelas ações, da qualidade daquelas ações. E agora, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. O que define a qualidade de um planejamento? Bom, você ter uma resposta boa para a seguinte pergunta. E eu vou responder fazer a pergunta e dar a resposta utilizando dois exemplos. Um do mundo do varejo e outro do mundo das fábricas. Exemplo número 1. Uma empresa faz um planejamento para 2026 e nesse planejamento ela coloca um CAPEX agressivo, um CAPEX de 8% da sua receita líquida. Vamos supor que essa empresa fature 1 bilhão, ela separa 80 milhões, 8% de 1 bilhão, para o seu CAPEX no próximo ano. É um CAPEX agressivo. Você gastar 80 milhões, lá pelas tantas, a empresa ela não tem isso em caixa, ela vai ter que buscar em banco e sempre vem o receio. E vamos supor que esses 80 milhões eles sejam oriundos de um plano de ação. Vamos pegar um plano de ação só, para simplificar. Esse plano de ação é construir uma nova unidade em Minas Gerais. Essa empresa, por exemplo, ela tem sede em São Paulo, a sua matriz é em São Paulo, ela tem uma fábrica em Piracicaba e ela está tentando abrir a segunda fábrica no interior de Minas Gerais. E essa fábrica vai custar em torno de 80 milhões. Bom, e aí me pergunta, o que você acha, Mubarak? Eu faço um teste muito simples. Eu pego uma folha de papel, escrevo construir fábrica de 80 milhões de reais no interior de Minas Gerais. Traço 3 colunas à direita dessa premissa, ou desse plano de ação. Plano de ação. E eu pergunto assim, na primeira coluna você coloca o seguinte título: dados concretos. 100% de certeza. Primeira coluna. Segunda coluna, você coloca premissas. Terceira coluna, você coloca alucinações. E eu pergunto para a empresa: quais são os dados concretos que você tem 100% de certeza que vão comprovar o custo-benefício desta fábrica? 100% de certeza. Às vezes, não há nenhum dado com 100% de certeza. Só o problema dos custos, mas é porque essa fábrica está sendo colocada para gerar caixa. E aí a minha pergunta é a seguinte: quanto caixa essa fábrica vai gerar?
E aí o pessoal faz projeções de receita, de despesas, de outros investimentos e blá, blá, blá. Mas 100% de certeza você não tem. Essa coluna, normalmente, gente, eu coloco apenas para provocar, porque ela fica em branco. 100% de certeza do caixa livre que esta fábrica vai gerar? Difícil. Aí vem a chave do método do Mubarak. A segunda coluna é das premissas. Premissas são pontos que você, embora não tenha 100% de certeza, como seriam os pontos colocados na primeira coluna, você tem evidências, fatos e dados contundentes para viabilizar financeiramente a construção dessa fábrica. Por exemplo, você diz, olha, Mubarak, nós estamos fazendo uma projeção X de vendas, porque nós temos evidências de que o mercado, ou já atuamos, mas atuamos direto de Piracicaba, agora nós queremos fazer em Minas Gerais, e nós temos dados que mostram que a receita mínima vai ser essa, que o CPV vai ser esse, que o SG&A vai ser aquele, com frete, com marketing, com comissão de vendas, nós vamos ter essa sinergia com a matriz em Piracicaba, blá, 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 e nós vamos pagar tanto de juros, nós estamos supondo uma Selic que não baixe de 15% e dá um bom resultado no final. Embora não seja 100% certo, você pode olhar para essa argumentação, para alguns fatos e dados que quem defende a construção dessa fábrica ou quem vai decidir sobre a construção dessa fábrica tem e se coloca na coluna premissas. A última coluna são as alucinações. Por exemplo, alguém diz assim, olha, o nosso frete para a região Nordeste, ao colocar essa fábrica em Minas Gerais, ele vai reduzir 10%. Aí você pede dados que comprovem essa premissa. Se os dados forem fracos, ou, na maioria das vezes, não existem, não tem nenhuma comprovação, a não ser um wishful thinking, que é um pensamento mágico, wishful thinking, você diz, bom, isso não é nem dado concreto, coluna 1, nem premissa aceitável, coluna 2. Isto é uma alucinação. E o ruim é quando você analisa um plano de ação deste porte, que toma 10%, 8%, 7% do seu CAPEX, que vai endividar a sua empresa, e você vê que a maior parte das afirmações que justificam e defendem a construção desta fábrica são simplesmente alucinações. Há 3 anos atrás, eu li o planejamento de uma empresa de capital aberto de grande porte, aqui do Brasil e que atua em muitos outros países. O pessoal me levou o planejamento que um CEO insensado havia feito junto com a sua equipe de diretores, empresa de capital aberto, validado pelo conselho. E eu comecei a fazer essas perguntas, mas cadê os dados, cadê as premissas, qual é a qualidade das premissas, e só tinha wishful thinking, só tinha pensamento mágico, só havia alucinações. Isso aconteceu em 2022. Nós estamos em 2025, nada daquelas metas foi atingida, o custo explodiu, o CEO foi demitido e a empresa está em maus lençóis, bastante endividada. Segundo exemplo, no varejo. Alguém apresenta um plano para um varejo de 600 milhões ano de receita líquida. E diz assim, Mubarak, nós vamos abrir mais 30 lojas. 2,5 lojas cada mês. Nas regiões tal e tal. Nós temos hoje 100 lojas, nós queremos terminar 2026 com 130 lojas. E ainda vamos construir um centro de distribuição, alugar um centro de distribuição. E o nosso investimento vai ser 1 milhão por loja, logo nós vamos gastar 30 milhões e mais 8 milhões no CD, o nosso investimento vai ser de 38 milhões.
para uma receita de 600 milhões. 6% já é, mais do que 6% da receita líquida, já é um CAPEX bem agressivo. E, novamente, eu faço um teste. Quais são os dados concretos que justificam a criação de um CD? Dados concretos que mostram que nós vamos reduzir fretes, ou que nós vamos reduzir pessoal, ou que nós vamos reduzir outros custos de logística. Dados concretos. Repito, na maioria das vezes eles não existem. Eles são difíceis mesmo. Mas aí você vai para a coluna boa das premissas, que muitas vezes são muito fracas. Os gestores, mesmo diretores, mesmo CEO, mesmo conselho que estabeleceu essas premissas, nós vamos vender tanto, nós vamos reduzir o frete em tanto, nós vamos reduzir o marketing em tanto, nós vamos fazer uma sinergia com as 100 lojas que já existem, então não vai ter crescimento de pessoal na matriz, na área contábil, na área financeira, na área de RH, então nós vamos ter tais ganhos, e isso está aqui o orçamento previsto. Está aqui a venda prevista das novas 30 lojas, muitas vezes não consideraram a maturação dessas lojas, e você vê que muitas premissas que substituiriam os dados 100% certos, elas também são fracas, e quando uma premissa é fraca, o Mubarak classifica essa premissa na terceira coluna. São alucinações. E você chega ao ponto de olhar o planejamento de uma empresa desse porte, 1 bilhão, 600 milhões, mas não importa se você é uma empresa de 40 milhões, se você é uma empresa de 30 milhões, mais ainda você precisa fazer isso, você olha e vê que, muitas vezes, 100% das ações que você está solicitando, que você está gerando dívidas para implantá-las, abertura de lojas, construção de CDs, construção de uma fábrica, elas são nada mais, nada menos do que alucinações. E aí a minha pergunta como consultor é, você vai pegar dinheiro em banco, você vai se endividar, ainda mais com juros altos, você vai insistir nesses seus planos com alucinações? Não pode, né, gente? Não pode. Conclusão. Qual é o plano de ação oferecido por esse episódio número 134? É muito simples. Ao fazer a lista de ações, de planos de ação para 2026, faça este teste. Para cada ação, veja os dados concretos que você tem, 100% certos de redução de custos ou de receita. São difíceis, mas você pode tê-los. As premissas, caso você não tiver os dados sem concretos, ou seja, por que você está dizendo que cada loja vai vender R$1 milhão por mês? Por quê? Quais são os fatos e dados contundentes, as evidências objetivas que justificam R$1 milhão por mês em cada uma das lojas, no exemplo do varejo, ou que justificam você dizer que ao colocar uma fábrica em Minas Gerais, exemplo 1, você vai reduzir para o Nordeste o frete em 10%. Fatos, evidências, premissas boas, de qualidade. Ou, se não for isto, é alucinação. E eu não recomendo para nenhuma empresa que faça dívidas com base em alucinações. E eu vou dizer para você algo muito, muito sério. Faz quase 29 anos que eu dou consultoria todo santo dia. Nos 13 anos anteriores a esses 29, são 42, eu trabalhei no Grupo Gerdau. E eu afirmo para vocês, desta gigantesca amostra que eu tenho, 90% dos planos de ação feitos pelas empresas, como estão sendo feitos neste momento, outubro de 2025, não passam de alucinações. Mas aí fazer o quê, Mubarak? Eu vou responder para você que me faz essa pergunta, então não vou fazer nada. Bom, às vezes é melhor não fazer nada do que morrer. O que você não pode é morrer. Eu vou responder para você que está com essa dúvida. Mas como eu faço então? Se eu só tenho alucinações, não faço nada? Eu vou responder para você o que um consultor japonês me respondeu há mais de 30 anos atrás em Tóquio,
quando eu fui fazer uma visita, ainda pelo Gerdau, na maior siderúrgica do mundo, a Nippon Steel Corporation. Ele disse assim, quando eu fiz esta pergunta, e aí, faço nada? Se tudo é alucinação? Ele disse, caminhe sobre a verdade. Se você chega à conclusão que é só alucinação o seu planejamento, você, no mínimo, busque mais dados. Estude mais. Muitos planejamentos são feitos de forma inadequada, de forma equivocada, de forma errônea. Isso gera prejuízos absurdos no caixa da empresa, porque o diretor da empresa, o CEO da empresa, empresas que têm conselho, os empresários têm pouco repertório, eles não conhecem o que estão defendendo como investimentos o suficiente para que defendam os investimentos e, principalmente, mitiguem o risco. Você não pode correr grandes riscos, coloque isso na sua cabeça. Empresas abaixo de 500 milhões, 400 milhões de receita anual não podem ter muitas dívidas, elas não suportam. E agora imagine se você está me assistindo e você é uma empresa de 40 milhões de faturamento anual, de 50 milhões, de 100 milhões, você não suporta dívidas. Aliás, nenhuma empresa deve suportar dívidas baseadas em alucinações, porque alucinações são alucinações. Elas são imagens completamente distorcidas da realidade. Isso é uma alucinação. Ontem eu estava num cliente em Santa Catarina e eu estava reunido com os 4 donos da empresa e nós rimos muito quando eu falei há planos de ação que quando eu vejo as pessoas trazendo à mesa, eu fico com vontade de pedir, mas traz aí o narguilé, traz aí um incenso venenoso, porque o pessoal está vendo elefantes voando, árvores se mexendo, carros mergulhando no asfalto. O pessoal está doidão. Não faça um planejamento de doidos, de alucinados com a sua empresa. Não seja você um alucinado. Faça simplesmente esse teste. E ao não encontrar premissas ou dados 100% certos, vá atrás, caminhe sobre a verdade. Paulo Mubarak gravou o episódio 134. 16 de outubro de 2025.